Vamos mais uma vez para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre graça, né? Um favor imerecido, presente de Cristo para mim e para você. A nossa leitura hoje é em Romanos capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 7. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Veja bem, como está a sua vida hoje? Você vive uma vida nova em Cristo Jesus? Essa mensagem é para você que conhece Cristo, você que o aceitou e recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas será se estamos mesmo reconhecendo esse sacrifício? Será se estamos valorizando essa graça, esse presente tão especial que recebemos do Senhor? Ou estamos continuando a viver na velha vida, nos velhos costumes que vivíamos anteriormente a conhecer Cristo? A graça é uma dádiva do Pai Celestial concedida por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. A palavra graça, conforme é usada nas Escrituras, refere-se basicamente ao poder capacitador e à cura espiritual oferecidos por meio da misericórdia e do amor de Jesus Cristo. É o limpar de pecados, é um lavar, é o limpar de tudo aquilo que era imundo, tudo aquilo que fedia, e trazer você para uma nova vida com um aroma agradável na presença do Pai. Você foi transformado no dia em que você pediu a Jesus para ser Senhor e Salvador da tua vida? Naquele dia que você o aceitou e passou a viver com Ele, você foi transformado para um ser celestial, para um habitante da Nova Jerusalém. E esse habitante, esse novo ser, tem que estar com suas vestes limpas, e nós podemos purificá-la somente com a graça de Cristo, com o perdão que recebemos dos nossos pecados através do seu sacrifício naquela cruz. Muitas pessoas não estão valorizando isso porque vivem conforme viviam anteriormente. Esqueceram-se das promessas e das palavras do seu Senhor. Outras pessoas aceitam Jesus, mas o evangelho é muito duro, né? E muito difícil de se seguir, e começam a dar jeitinhos para viver conforme a sua natureza. Romanos é um dos escritos do apóstolo Paulo mais profundo em termos de doutrinas bíblicas. O apóstolo ainda não conhecia aquele grupo de cristãos, diferentemente dos destinatários das suas outras cartas, que em sua maioria eram igrejas que ele mesmo havia fundado. Assim, ele faz uma espécie de tratado teológico e doutrinário para os romanos. Ele inicia dizendo os primeiros 3 capítulos do livro falando do problema do ser humano, afirmando que não há um justo sequer e ninguém que faça o bem, pois todos desagradam a Deus e por isso estão separados da graça divina. Em Romanos 3:23 fala sobre isso. É a misericórdia do Senhor Jesus que nos traz para a presença de Deus, essa graça, esse perdão. Nos capítulos 4 e 5, o apóstolo Paulo apresenta a solução para este problema, dizendo que somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1.
Facilmente alguém poderia concluir o seguinte, né? Estamos todos separados de Deus e não podemos ter acesso a Ele. Cristo resolveu o problema em nosso lugar, pagando o preço pela nossa desobediência. Logo, sempre que desagradamos a Deus, Cristo resolverá o problema para nós. Conclusão lógica: posso desobedecer a Deus o quanto eu quiser, pois quanto mais eu fizer isso, mais a graça divina vai se manifestar. Será mesmo? Conhecendo muito bem o caráter humano, o próprio apóstolo Paulo lançou a pergunta e prontamente deu a resposta. No versículos 1 e 2 ele diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E a resposta logo em seguida diz: de maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Veja bem, amigos, quando Jesus subiu naquela cruz, foi por causa do meu e do seu pecado. Não faz sentido viver nesse pecado ainda, já que recebemos o perdão por eles, já que somos salvos e somos libertos dessa prática errada. Por que continuar no pecado? Aquele que entrega sua vida a Cristo já morreu e foi sepultado com Ele. Não faz sentido viver a velha vida. Nossa velha natureza deve ter sido crucificada para não sermos mais escravos do que Deus desaprova. Se Deus desaprova, Ele não quer. Embora o cristão não esteja totalmente livre da tendência ao mal, ele não vive mais na prática do que é errado para Deus, pois Cristo nos dá uma nova vida. Como Paulo diz em outra carta: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, segundo Coríntios 5,17. Você já tem esta nova vida? Com Cristo, tem vencido a luta contra o que desagrada a Deus? Pois é, faça uma reflexão na sua vida e veja aquilo que está aí em você que tem desagradado a Deus e retire da sua vida isso aí. Porque com isso você pode perder a salvação, a graça que você recebeu de Cristo, maior presente que o ser humano poderia receber. A graça de Deus é um presente, mas isso não nos dá o direito de abusar dela. Muitos hoje não compreendem o significado da graça e têm vivido de forma que desagrada a Deus e assim desperdiçando o maior presente recebido pelo ser humano, o perdão dos seus pecados, a entrada na Nova Jerusalém, a vida eterna em Cristo Jesus. Muitos partem desse mundo sem saber para onde vão. Não acreditam, outros preferem não aceitar. Mas um dia todos nós partiremos daqui. E o que nos garante uma vida eterna é o perdão dos nossos pecados, é a graça de Cristo. É aquele sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Quando aceitamos Jesus como Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, o perdão e o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. A graça é um dom, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. Experimente um pouco mais a se dedicar a conhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, né? E receber o perdão dos teus pecados e começar a viver uma vida que agrada a Ele. Comece a policiar sua vida, né? A fazer uma reflexão diária. O que eu desagradei? No final do dia você para um pouquinho e reflete: o que eu desagradei ao Senhor? E começa a eliminar isso da tua vida. Você vai ver quantas bênçãos você receberá do Senhor, pois o seu Espírito Santo estará fortificado no teu ser, no teu caminhar. Você terá a companhia forte do Espírito Santo com você. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 ao versículo 10, diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie.
porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. O que podemos entender desse texto é: eu e você fomos criados para praticar boas obras. Não faz sentido viver no pecado. Quando estávamos perdidos e sem direção, vivendo no pecado, Jesus veio para nos limpar do pecado e nos dar uma nova direção. Ele abriu um caminho, rasgou o véu do santuário para que nós pudéssemos nos apresentar diante de Deus, limpos e livres do pecado, que pudéssemos falar com Deus pessoalmente, pedir para que Ele nos fortaleça, para que Ele esteja conosco no nosso caminhar. Mas se eu quero ter essa comunhão íntima com Deus, eu preciso valorizar a graça que recebi de Cristo e não viver mais no pecado. Porque luz não se une com trevas, e Deus é luz. No momento que eu me aproximo da luz, no momento que eu me aproximo da graça, as trevas se dissipam, elas vão-se embora. E é assim que nós devemos viver, meus amigos, valorizando aquilo que Cristo nos deu, perdão dos nossos pecados. Essa é a maior dádiva que o ser humano poderia receber, o maior presente é o perdão dos pecados, é uma vida eterna com Deus. Não valorize as coisas do mundo, que é pecaminosa, aquilo que enche os teus olhos, mas te leva para o inferno, mas valorize aquilo que é espiritual, pois é eterno, é de Deus. Que Deus abençoe você. De vez em quando sou levado a me abater, parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar.